Deixando as brincadeiras de lado, vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Para alongar aí, amado, põe o vídeo aí que eu pedi a vocês. Tem uma divulgação, pessoal que faz sempre evento, tem nos abençoado, dado algumas cortesias para a gente, dado os caminhos, né, para que nós possamos fazer parte dos eventos, no qual tem acontecido no nosso Rio de Janeiro. Ontem foi show do Fernandinho, quem foi? Foi top, né? E vai acontecer agora um louvorzão da 93, lá na Apoteose, mais uma vez. E aí, queria passar esse vídeo para vocês, dar uma olhada aí, por favor. Pode soltar, por favor. Quem já foi na Apoteose na vida antiga? Olha lá, dá uma olhada aí, solta o som, por favor. Se quiser tomar o seu assento, fique à vontade, por favor. Som. Som. Especial México. Um propósito. Hoje o louvor e a adoração vão fazer mais uma vez. Louvorzão 93, 20 de novembro, Praça da Apoteose. Beleza? Feriado no Rio de Janeiro, 20 de novembro. Toda a igreja está convidada, o evento é totalmente gratuito, né? Caravana de rebote, pelo menos 1000 pessoas com camisas. Vamos lá. Eu tinha uma série de cantores no qual vai compor lá, mas eu esqueci de descer o celular lá em cima, então não. O Fernandinho vai estar, o Anderson Freire, toda a galera da MK Music, aí você sabe quem é, né? Vai estar presente lá, e Jesus também vai estar lá, viu? Se não só ele já bastasse para a gente, né? Mas deixe pessoas ungidas, seletas, para abençoar as nossas vidas, amém? Vamos lá, amados, tem uma palavra do Senhor. Vou voltar hoje ao Evangelhos, tá legal? A gente está nessa série, acho que já paramos desde o aniversário da igreja, 2 semanas, né? Paramos aí na série dos Evangelhos, e nós iremos voltar agora. Desde ontem para cá tenho amadurecido essa palavra e finalizei ela há um pouco tempo agora. Hoje nós iremos trabalhar com o Evangelho de São João, no capítulo 10, onde a pessoa do nosso Senhor descreve para a gente, afirmando, e a gente não tem sombra nenhuma de dúvida disso, e ele disse com as suas próprias palavras: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não somente isso, mas ele também disse que ele seria o pastor, e isso se encaixaria quando as ovelhas que eram dele dessem ouvido para ele. Ele diz: as minhas ovelhas, elas a conhecem a minha voz, eu sou conhecido por ela. Nós já tivemos muitos discipulados aqui já, o discipulado Geração Ovelha, que foi um discipulado maravilhoso. E eu lhe trago uma experiência para vocês em cima disso aqui, com esses 9 anos de Rehoboth. Realmente existem muitas pessoas que são ovelhas, elas permitem ser ovelhas, e são ovelhas extraordinárias, mas pelo um tempo da vida delas, parece que elas dão as suas devidas brechas e começam a ouvir espíritos enganadores. E o próprio Cristo vai dizer que existem esses ladrões de ovelhas, de apriscos, né? O que me preocupa muito esse assunto, não muito longe, eu ouvi um pastor, teve aqui, na verdade, um dia desse, e ele disse assim: a minha igreja, o meu pastor acabou com as células. Eram muitas células que ele tinha. O pastor chegou no púlpito, não comunicou a nenhum pastor e nem outra igreja, e falou: a partir de hoje, a nossa igreja fulano de tal, não vai mais trabalhar com células, porque você trabalha com o céu e o inferno. Você levanta um líder, o líder está alinhado contigo, mas quando ele sai, o rebanho todo vai junto. A gente entende que
a liderança fez as ovelhas para elas, são delas, não é do reino, não é de Jesus, não é da igreja. Eles se tornam tão empoderados no meio desse rebanho, que eu fiz a leitura. Quando ele falou isso para mim, eu não perguntei mais nada, porque eu soube e sei que a gente vive isso à risca da pele. Por 3 vezes, líderes se movimentaram e saíram e dizimaram todo o seu rebanho levando, e eles falam de forma covarde aquilo que não é verdade. Eles falam. Então, diante dessa palavra, no qual retomaremos hoje o nosso assunto, da nossa peregrinação nos evangelhos de forma cronológica, chegou para nós um presente hoje. A quem quer ouvir, ouça. A quem quer ter essa igreja como a sua igreja, e o pastor Alexandre e os demais como pastores, que tenha. Se não quiser, foi um prazer conhecê-los. Amém? Foi um prazer conhecê-lo. O trabalho não vai parar por causa de A, de B e de C. Nunca. 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 Amém? Então eu queria declarar isso aqui. Às vezes, lendo a Bíblia, alguém fala assim: é para mim, é por causa disso, daquilo do outro que aconteceu. Não, eu estou lendo de forma cronológica. Se você caiu para hoje, amém. E não tenho receio de nada do que eu vou falar, só irei falar toda a verdade. Amém? Não quero endurecer o coração de ninguém, mas ultimamente líderes dessa igreja que saíram totalmente em desobediência, não somente a mim, aos princípios e à Bíblia no qual foram ensinados. E existem muitas pessoas ainda caíram na malha fina deles, cegos, adúlteros, caindo em pecados, denúncia do pastor Alexandre, tá? Caindo em pecados fácil sexuais, casando e divorciando por 1, 2 vezes, e ainda tem ovelha que segue esse tipo de pessoas. Pastor, por que você não tirou? Porque a gente é pastor, né? A gente oferece cuidado, né, irmãos? Porque o cara caiu e fica inválido? Não, a gente dá uma condição, põe ele no banco, faz uma assertiva para ele, dá um caminho, mas se tornam rebeldes. E fique aqui avisado, ultimamente, aos líderes que saíram dessa igreja, não precisa da nossa bênção para andar e caminhar e dizer que Deus está com ele, mas leal com o ministério, comigo, não. E fique assim, o pensamento de cada um, aonde vocês queiram caminhar. Que Deus abençoe. João capítulo 10, verso de número 1, por favor. João capítulo 10, verso de número 1. Confesso para você, se eu pular isso aqui e falar outra pregação, seria muito vantajoso e confortável para mim. Porque não adianta falar de um que saiu, porque não mexe em nada. Deus está aqui. Deus está aqui. João capítulo 10, verso 1 diz assim: eu vos digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, certamente é o ladrão e assaltante. Olha como é que o texto discrimina aqueles que descredibilizam o trabalho e o rebanho de Deus. Ladrão e assaltante, não são minhas palavras. Ignore se quiser, talvez porque eu esteja lendo, você faz memória de mim, mas eu estou lendo a mesma Bíblia que você, e a mesma ordem de palavra também está na sua Bíblia. Mas aqueles que entram pulando a cerca, eles são discriminados como ladrões e assaltantes. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O texto diz que alguém explica e pede: posso te ajudar? E outros não, arranca. E para arrancar, existem uns argumentos, existem umas malícias. O porteiro lhe abre a porta. Lembra? Estou à porta e bato. O porteiro aqui é você. Não é o pastor, nem o assaltante, nem o ladrão. O porteiro é você. Cada um sabe quem vai entrar na sua intimidade ou não. Cada um sabe quem vai entrar adentro dos seus ouvidos ou não. Diga assim: eu sou o porteiro. O porteiro lhe abre a porta. As ovelhas reconhecem a sua voz e lhe aproxima. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de reunir, vai adiante delas e as segura, porque conhece a sua voz. Nunca, ovelhas, tá? Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele,
pois reconhece a sua voz. Os que ouviram Jesus falar essa ilustração e não entenderam, perguntaram o que ele quer dizer ou o que ele quis dizer. Por isso Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vêm antes de mim são ladrão e assaltante, mas as ovelhas não ouviram. Assim eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. A porta, ou ladrão, vem para roubar, matar e até destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a vida pelas suas ovelhas. O empregado foge. O empregado ele foge quando ele vê um problema, quando ele vê uma causa insolúvel, quando ele vê um conflito. O empregado ele foge quando ele vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque ele não pertence, elas não pertencem ao seu, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas pelo dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também o conheço, sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho só e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifica a minha vida por tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregar e também para tomar, voltar, pois o meu Pai me ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, só pode estar louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído pelo demônio. Pode o demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus respondeu: eu já lhe disse, e vocês não creem em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome do Pai. Verso 26 e 7. Mas vocês não creram em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as ouço, e elas me seguem. O nosso tema de hoje, ele é vozes. Vozes. Cada um fala o que quer, cada um posta o que quer, cada um critica o que quer. Mesmo que você não peça opinião, as pessoas irão falar, porque elas replicam. Semana de muitas lutas, muitas guerras civis entre nós, brigas de facções. Você viu quantos assuntos eu recebi de forma estúpida no WhatsApp do meu condomínio? Uma cena de filme, de um filme que demonstra uma guerra de muitos bandidos com armas falsas, e puseram no meu grupo onde eu moro, dizendo assim: pessoal, é agora em Santa Cruz. Uma cena de filme, e disseram agora: pessoal, está acontecendo agora em Santa Cruz. Alguém postou em uma célula, que eu não sei quem é, não me lembro mais, assim: pessoal, fechou todos os comércios, porque a mãe do dito cujo morto teve infarto e morreu no cemitério, agora o bicho vai pegar fogo. Vozes. Vozes que te apavoram, vozes que dizem o que pensam ou o que ouviram. Se nós comunicarmos aqui a letra A na primeira cadeira aqui à frente e chegarmos lá na última cadeira, onde é lá um jovem, acho que é o Cleito lá atrás, o Cleitinho, lá atrás. Se nós falarmos aqui a letra A, ele vai falar lá atrás, hashtag YCJ, ele vai falar um monte de coisa. A gente costuma incrementar, parece que nós queremos saborear, e sabemos nós que a verdade, não precisa de acréscimo. Mas para contar uma história, parece que a gente tem ouvido muitos esses youtubers, ou essas pessoas que contam história de paródia, que fazem shows, né? E eles precisam incrementar aquilo que você fala com a naturalidade, gastando 30 segundos a 1 minuto. Eles precisam incrementar, dizer que alguém caiu, e se colocar desgraça, arranca público. Porque a verdade não tem like, mas a mentira tem like e tem compartilhamento.
A mentira sempre tem um acréscimo de público, de acerto de conta. Quando Deus pedir a cada um, eu mandei você falar e você se omitiu. Agora, o nosso século de hoje é um século de aceitações, de monetizações, um século no qual talvez não se deem bem essa palavra, o que é rebote. Rebote é uma igreja, por exemplo, como eu iniciei aqui, eu corro um sério risco, não risco, na verdade pode ser até um livramento. Eu corro um certo tipo de livramento de uma fileira dessa, uma família não querer voltar mais e dizer ao pastor, por exemplo, você falar assim, pastor é sério? Pastor, ele procura ser correto. Seriedade é um estado, correto é comportamento. Faça a leitura do que ela perguntou. Alega engraçado. Você sabia que se ri demais, pessoas não te respeitam? Sim ou não? Acha, lá que bobo, que palhaço. Às vezes o teu estado, o que você ocupa, o que você faz, requer de você sim um pouco de seriedade. E descrever um ambiente que é para você rir e gargalhar, faz também com que você esteja perceptível para não sofrer um certo tipo de repugnação desnecessária. Não dá para brincar e rir com todo mundo. Tem gente que não vai entender isso. Está comigo ou não? Ouvindo o nosso tema de hoje, chamado Vozes, Jesus nos alerta a uma coisa incrível. No relacionamento entre pastor, eu sei que é para ele, tá? Eu sei que a palavra está descrita para Jesus. Eu não quero voltar àquele tempo, porque não dá. A gente não tem como mais tratar o passado. O que vale para a gente é o presente e o futuro. Então por que existe a Bíblia? Para a gente aplicar as ideias vividas, os episódios comentados e colorir ele hoje para os nossos dias. Para você não sair dizendo assim, pastor pegou a heresia, ele disse que era Jesus. Não, mas ele colocou uma profissão, porque a palavra pastor não era nem para Jesus, era aqueles que cuidavam de ovelhas no curral. Quando o símbolo vem de pastor, é cuidado de ovelhas, de animais inofensivos. E aí ele retrata muito bem a característica do que a ovelha sofre com o lobo, aquele que tenta dizimar, aquele que tenta matar a ovelha. E ele vai dizer que o bom pastor, ele carrega um cajado, ele carrega uma vara, para que se aparecer alguma ovelha, algum lobo no meio do aprisco, aparecer algum ladrão, um salteador, ele usa as ferramentas. E o que nós temos ouvido hoje nesse mundo de vozes é o grito de quem não presta e o silêncio dos corretos. A gente ouve vozes. Nós, na verdade, não nos tornamos, meus irmãos, pessoas no qual possam defender até mesmo o Evangelho. Muitos de vocês, se não mais da metade, vão dizer assim, não, para evitar conflito. Enquanto você evita conflito, tem um monte de gente falando o que não deve, dizendo o que não deve, postando o que não deve. Se você não quer evitar conflito, não seja uma figura pública. Então se retire das redes sociais. Saia de grupo de WhatsApp, independente de quem seja. Se você não quer entrar em conflito, também não entre. Quem não quer se molhar, não vá para a chuva. Uma vez que você declarou de forma pública a sua vida em Cristo Jesus, pronto, é uma ovelha. Você precisa defender as outras irmãs suas que estão no mesmo aprisco. Você precisa definir que qualquer tipo de voz que chegar não é necessário para você. Você não precisa andar em novidade. Mas eu vou te falar o que o teu pastor não te falou ainda, o que você não sabe. Bom, mas o que ele falou para mim já dá para ter vida, então eu prefiro ficar. Porque o perigo desse mundo de vozes hoje é querer te descobrir ou tirar e, na verdade, facilitar. Porque a palavra mais aplicada no mundo de vozes hoje é assim: você é livre. E quem disse que a minha liberdade vai me dar ocasião para me escolher aquilo que é morte para a minha carne? Muitas das escolhas desse mundo de vozes hoje são para facilitar. São onde vocês mesmos já sabem a resposta, mas vivem atrás de alguém ferido, que tem uma ferida igual à sua. Eu já falei 10 mil vezes, mundo de internet. Existe um cara que eu conheço a história, pastor Adão conhece de perto, que é de São Paulo, que é um cara totalmente incondizente com a questão de liderança. Mas eu já vi que 10, 15 pessoas que estão aqui continuam seguindo esse cara. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Pastor, eu sigo para ver o que ele posta. Não precisa, se você já carrega a tua verdade.
Se você já tem a verdade, conhecereis a verdade e ela te libertará. Qualquer outra coisa pode comprometer. Na verdade, uma fala dessa no dia que você está bem, ela não faz mal nenhum. Mas uma fala dessa no dia que você está mal, no dia que o teu líder te cobrou, no dia que alguém falou algo que te confrontou, você vai acabar dando ouvido. Sabe lá qual é o motivo que Adão não estava do lado de Eva naquele momento? Por que Adão não estava, se eles declararam ser uma carne só? Aonde um vai, o outro vai. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Por que a Eva estava sozinha? Não sei. Mas no momento de solidão, uma voz pode comprometer o processo do jardim. Um momento de isolamento, um momento que as coisas não estão bem, uma voz que estava só te pesquisando. No momento que você ofereceu um cheiro para ela de solidão, de insatisfação, ela chega para trazer a sua atenção naquilo que você nem percebia. E a gente muito sabe que a Bíblia diz para nós sermos como uma criança, não é em comportamentos abobalhados, igual a criança tem e não sabe o que quer. Igual a criança é a pureza, a singeleza de coração, o coração puro da criança. Talvez a palavra mais aplicada seria a inocência da criança. Só que a gente tem que crescer, meu irmão, é a lei da vida. E quando cresce, a gente acha que já sabe de tudo, a gente acha que já é dono do nosso próprio umbigo. Mas quando você é criança, não. Você não tem direito de escolher a sua roupa. Sua mãe sabe qual o tipo de roupa para a festa que você vai ir. Sua mãe sabe a hora de você dormir, a hora de você acordar. Sua mãe e seus pais sabem a hora de você estudar, a hora de brincar. Mas depois que a gente cresce, mesmo tendo um adulto que guarde nossas vidas, a gente fala assim, cresci. Esse é o problema, ser grande demais tem atrapalhado muitas pessoas. Eu lhe digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, e põe sobre a cerca, sem passar pela porta, é o ladrão e assaltante. O porteiro abre a porta, no verso 3, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Elas chamam pelo nome. Quando eu disse que a porta é você, porque você que sabe qual a voz que você vai obedecer. É claro que quem tem controle de abrir a porta aqui é quem está pastoreando. O ladrão ele pula, mas o pastor, na tipologia de Cristo aqui, ele abre. Mas você que sabe. Agora, o que diz para a gente no verso número 6 é sobre o ladrão. E o ladrão continua roubando e ninguém percebendo. Sabe aquela sensação que alguém te cobrou a mais por um produto e você não recebeu aquele produto ou um serviço, algo muito caro que lhe custou? Tem sido assim nos nossos dias de hoje. O ladrão vive roubando sentimentos e emoções. Na verdade, o que eu consigo designar é que quando vai vir uma fase boa na sua vida, Satanás vai usar os ladrões deles, vai usar os agentes deles para tirar você. Porque uma coisa que Satanás não gosta é da obediência. E quando alguém te ensina a obediência, logo vai aparecer um desobediente para dizer para você não ser obediente. E a fala dele assim, é muita coisa. É como se você tivesse, talvez, dentro de uma caixa. Não posso fazer nada. Pode fazer tudo. Nós iremos terminar com o Jardim do Éden, para você ter noção. Se você acha que o Jardim do Éden é uma caixa, então vai para o mundo afora. Se você acha que viver com a condição do que tem no jardim não é o bastante para você, então vai mundo afora. Mas se você entende que no jardim tem toda a suficiência de Deus para a sua vida, viva! Ainda que alguém diga para você, mas está vivendo uma vida quadrada. Mas agora só é isso, irmãos. Eu fico abismado às vezes com as pessoas. Chegou Mateus e Larissa, e agora não muito mais somente eles, mas duas pessoas, não me lembro o nome agora, foi esporádico assim na igreja. Chegaram e falaram, pastor, estou me mudando da onde eu morava, porque era muito longe da igreja, e estou vindo mais para perto da igreja. Tem gente saindo de geografia para vir, e tem gente que muda de geografia e sai. Você imagina, quem está longe quer vir para perto, e quem foi para perto já não quer mais estar, agora quer estar longe. A igreja se tornou, o que ela oferece, se tornou um estilo de vida para essa pessoa. A pessoa ela pega a agenda mensal dela, ela fala assim, deixa eu ver quais os compromissos que eu tenho. Da tua vida não, compromisso da minha igreja, porque é o meu estilo de vida hoje.
Cinema, ela vai com crente. Restaurante, ela vai com crente. Viagem, ela vai com crente. Oração, ela vai com crente. Se vai no shopping, ela vai com crente. Se tornou um estilo de vida para essa pessoa. Ela pega a vida dela e oferece ao reino. Como libação, ela fala: a partir de hoje meu estilo de vida é esse. Contrapartida, tenho totalmente aqueles insatisfeitos que vivem se machucando, em que acha que isso é ignorância. Não tem vida própria? Tenho, pô, estou na vida, estou no jardim. Está comigo não? No verso de número 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. Irmãos, lembra que eu falei que é uma tipologia de cuidado, tá? As palavras aqui mencionadas aqui são de Jesus, ok? Ele diz que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E todo aquele que toma conta de ovelha, na função, ele está cumprindo um pastorio. Eu me lembro muito bem, irmãos, 2020, março, 27 de março de 2020, alerta mundial, crise no mundo, pânico, Covid, pessoas morrendo, todo mundo desesperado. Igrejas não abriram até agora. Por que aquela igreja do outro lado da rua não abriu? Por causa da pandemia. Quantos pastores largaram a igreja? Muitos. Quantos não tiveram um pulso para levar o trabalho? Muitos. Fomos criticados, chamados de idiota. Por quê? Porque simplesmente a gente botou uma vigília de oração no altar. Botamos as pessoas para se sentirem vivas. Ora, irmãos, a lei da semeadura, o altar me alimentou a vida inteira. Agora nesse tempo eu vou abandonar ele, irmãos. Tínhamos aqui 24 horas de oração. Levantamos, nunca tivemos uma ideia tão brilhante sobre assistente social da igreja quanto esse tempo. Levantamos uma avalanche de alimentos aqui, distribuindo alimentos, pegando de quem tem muito, distribuindo para quem tem pouco. A igreja aberta 24 horas, manhã, tarde e noite, madrugada, as pessoas orando, um dando assistência ao outro, e um monte de pessoa fechou. O que é dar vida pelas ovelhas? Você tem o seu conforto, você tem a sua casa, você pode guardar a sua vida, mas você se expôs em nome do Evangelho. Nossos pastores foram todos eles internados, a maioria. Todos nós pegamos Covid. Muitos de vocês foram abençoados, alimentados na live, com febre, com Covid. A, B e C internado. Um momento eu fiquei sozinho, falei: Serginho, esquece, sai daqui, só liga e me deixa aqui, queimando de febre. Ninguém está trazendo glória para si não, mas eu estou trazendo aquilo que os bastidores não mostram para vocês. Porque os que criticavam estavam em casa, parados. Os que criticavam estavam em casa com sua comidazinha, com a sua roupazinha, dizendo: não vou sair não porque está com Covid. E a gente que estava em linha de frente, estava se expondo, igual um médico se expõe. Estávamos cuidando, visitando. Abandonamos o nosso lar para ficar no sítio. Todos os dias tinha reunião. Todos os dias tinha aconselhamento. Todos os dias tinha batismo nas águas. O que houve de conversão na pandemia foi um exagero. O que é da vida? Da vida é saber que o teu problema também muito nos interessa. Uma ingratidão agora muito presente. Em plena pandemia, uma família estava num caos terrível. Saí da minha casa 1h30 da manhã para atender essa família dentro da comunidade. Passei um monte de fuzil na minha cabeça apontado. Fui, larguei minha família, larguei etc e tal, fui lá. E é como se não tivesse isso nunca acontecido. Isso não é levado em consideração nenhuma. A gente precisa entender, irmãos, que pastor não é o que você quer que ele faça. Pastor é igual um médico. Por muitas vezes o médico vai querer engessar o que você não quer, vai querer operar o que você não quer, vai querer dar um remédio no qual você não gosta, mas é para o teu bem, irmãos. Eu não vou mais naquele médico. Você foi curado por ele, ele achou o teu problema, te deu um diagnóstico certo, então ele é um médico correto. Ah, mas o médico é grosso. Você não está ali para ter um termômetro de coisas. Você não quer uma filosofia do médico, você quer uma receita, você quer um bom atendimento. Você foi atrás de cura, não foi atrás de uma terapia. Palavras doces, você vai num psicólogo, irmãos.
O médico está ali para saber do teu problema, examinar e você falar: olha, isso aqui também é culpa sua, você comeu demais, você deu mole, você fez isso, devia ser tratado. Mas ninguém quer mais quem fala a verdade. A gente não quer mais, a gente quer tapinha nas costas. Está comigo aí, não? A maior experiência dessa igreja foi a pandemia. Abrimos os cultos lá no nosso sítio. 1, 2, 3, 4 cultos divididos por área. Coisas absurdas que nós vivemos na pandemia. Deus convertendo pessoas. A gente aqui de plantão na igreja. Entra dia, sai noite. Tudo acontecendo. O que é da vida se não é também isso? Eu acredito que os pastores também tenham isso. Eu e minha esposa olhamos um ao outro. O tanto de pessoas, quantas vezes ela já viu. Ontem era um dia que eu tinha marcado para a família. Um dia que tinha marcado, dia da família, almoçar fora, passear e etc e tal. Eu falei: preciso resolver as questões e depois tem um casamento para mim ir. O que não é sacrificar em nome da obra? Eu não estou trazendo vanglória, nenhum tipo de nobreza minha própria. Eu estou explicando o que é dar vida, está disponível. Agora também está sensível para saber quem é que vai ocupar o seu tempo e qual o motivo do tempo. Porque tem pessoas que não querem nada com nada, não tem projeto, não deixa você projetar. Mas agora sensível também, cabe ao médico saber o que cada um paciente precisa, ou não. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O nome é ovelhas, porque a gente sabe também que tem uma tipologia bíblica dizendo que tem bodes infiltrados junto com ovelhas. Mas o bom pastor, ele tem o prazer de cuidar das ovelhas, principalmente quando elas ouvem a voz do seu pastor. Dá prazer, dá alegria. Pega a dona Emília, que viveu 45 anos no espiritismo. Está aí, não? Dona Emília deve estar estudando, né? Dona Emília, 45 anos no espiritismo. Se tem uma mulher da igreja que eu possa dizer hoje, número 1, que me trata com respeito, é a Dona Emília. Os demais, obrigado, mas não atingiram o nível dela, não. Não é de bajulação nem nada, não. Dona Emília, ela faz xarope para minha garganta. Ela manda recadinho. Todo dia ela manda: meu aba, obrigado pela sua vida. Aí você acha isso uma encheção de saco? Olha a internet quanto bate na gente. Se você não defende o que você crê, você é hipócrita. Se a gente não defende a nossa igreja, a gente não deve estar nela. Talvez, em termos de visão, você concorda com tudo que o teu marido fala? Mas você vai sair de casa por causa disso? Você concorda com tudo que a tua esposa fala? Pode falar, irmãos. Você vai deixá-la por causa disso? Quem trabalha para alguém serve. Quem tem um patrão aí sobre a sua vida no ramo empresarial, alguma coisa. Quem trabalha para alguém, você concorda com o teu patrão? Fala e pede, mas você está ali para obedecer a ordem. E por que no mundo espiritual a gente está com essa asneira agora? Não concordo mais. Se o patrão na tua empresa falar: a partir de hoje eu quero que baixe esse valor desse produto, você vai dizer: o meu patrão mudou a visão? Você está ali para obedecer, irmãos. Ele não te pediu conselho. Tem gente querendo botar a boca onde não foi lhe pedido. Você está entendendo o nível que nós estamos hoje? Da mediocridade do evangelho. A galera aí de A a Z cuspindo fora em nome do evangelho. Mas a gente nem precisa que alguém se infiltre nas igrejas, porque os próprios irmãos estão fazendo um papel de se encapetar. O diabo deve estar dizendo assim: esse aí não foi eu, não. Eu acho que o diabo fica com um caderninho dizendo assim: gente, não sabia que crente era tão incrível. O diabo deve ficar com um caderninho dizendo assim: essa eu não sabia. Nossa, que aprendizado. Tem gente com caráter para oferecer uma escola para Satanás. Eu sei que ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Não pense que você não veio no culto certo. Você veio no culto certo. Você veio no culto certo. O diabo deve ficar falando assim: gente, parágrafo 2. Bota aí, o fulano disse isso aqui. Fulano se reuniu para falar isso aqui. Bota aí, galera, vamos aprender com eles. Se tem alguém para a gente aprender com eles. Mentes brilhantes dando lugar ao diabo. Pessoas fascinantes descumprindo o ID. Está comigo, irmãos?
Eu sou o bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. O empregado foge, porque vê o lobo se aproximar. Lobo significa perigo. Quando é que nós fugimos e abandonamos a igreja por causa de algum perigo? Quantos de vocês hoje têm em suas mentes que são lobos, na hora do perigo abandonaram? Quando é que a gente deixou de botar a cara aqui? Em termos de política, uma potestade terrível no Brasil. Terrível. Vim aqui publicamente, mais uma vez, anunciar, não partido, mas princípios. Montes ficaram inertes aí, omissos. E eu aqui, galera, atenção, atenção. Hoje está todo mundo colhendo fruto. Hoje, pessoas que me criticaram há um ano atrás, estão dizendo assim, você tinha razão. Pois é. O que eu penso com isso? Pelo momento a gente dá a mente para Satanás sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Porque Satanás ele faz colocar que é briga política, que não se envolve no altar, etc. Ele entrou com essa tal desculpa. E aí fantasiou a cabeça de muitos. E hoje a gente escolhe um fruto. Do que se queixa o povo? Está comigo ou não? Mas ele vai fingir que não é isso. Para ele enganar Eva, o que ele enganou? Mostrando fruto. Ele vai mostrar alguma coisa que faz sentido para você, para ele te enganar. Porque seria muito claro ele entrar aqui na igreja de rabinho, né? E de chifre aqui, e com um tridente na mão dizendo, haha, eu sou o diabão. Todo mundo ia perceber. Mas ele não precisa disso. Ele só precisa de um coração chateado. Ele só precisa de uma mente entristecida. Só isso. Ele fala assim, não precisa de um exército não, só de um. Está comigo, irmãos? Eu sou o bom pastor. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Qual é a vontade de Deus para todos os líderes e pastores? É que a gente lutem. Pastor, não vale a pena discutir, não vale a pena ver o errado fingindo ser certo e você ficar calado. Agora mais cedo eu falei para minha esposa, vou ligar para fulano. Ela falou, não liga não. Eu falei, vou ligar para fulano. Falar, para de tirar onda, hein? Eu vou até você. Porque é muito fácil gritar lá fora. Muito fácil. Muito fácil gritar lá fora. Muito fácil. E tem muita gente olhando o tipo do cabelo, né? Porque tem uns que dizem que é profeta, que tem sonhos, tem visão. Uma pessoa no qual diz hoje que a visão mudou aqui, já me cobriu de ouro, me idolatrou dos pés da cabeça. E aí, como é que você faz? Quem mudou? Presta atenção, irmãos. O lobo só vem onde ele vê que tem ovelha. Nenhum bandido vai saquear uma casa se ela estiver vazia. Satanás está vendo o que Deus tem na tua vida. Satanás está enxergando o que Deus tem para você, as promessas que o Senhor te fez. O que ele quer fazer? Ele quer te saquear. Tem alguém comigo ou não? Qual é a vantagem de estar no aprisco? Aprisco parece um lugar quadrado, né? Uma prisão, mas aprisco é o lugar do cuidado. Te livra do lobo, ainda é alimentado. Está comigo ou não? A grande questão de hoje não é que nós não temos a incapacidade de ouvir Deus. Todo mundo aqui tem capacidade de ouvir Deus, sim ou não? Você está ouvindo Deus agora falar. A palavra dele está sendo anunciada. Mas sabe qual é o teu problema? Quando essa incapacidade ou essa capacidade de discernir a Deus, ela é anulada, quando a gente se torna disponível para ouvir outro tipo de vozes também. Então o nosso problema não é que eu seja incapaz de ouvir Deus. Quem está ouvindo aqui Deus, levante suas mãos. Mas sabe qual é o problema? A mesma capacidade que você tem para discernir Deus falando, daqui a pouco você vai abrir espaço para outras pessoas também falarem. Outras pessoas falarem. Então o nosso grande problema, o nosso lema hoje, não é a ausência de Deus falar, mas é que a voz de Deus está se misturando com a voz de quem você quer. Quer ver uma coisa? Existem alguns engraçadinhos aqui que acham que esse culto não é completo e amanhã ainda vai no culto do portão de fogo, da irmãzinha que revela. A gente tem um tipo de crente que é um das pessoas antigas. Eu fui criado no catolicismo, minha mãe me levava numa rezadeira, numa benzadeira. Se tivesse uma pinhela caída, como é que é? Alguma coisa, a minha mãe me levava para ela rezar. Ela pegava um galho de arruda, né? Toma banho de sal grosso, etc. A gente não acha que a voz de Deus hoje é suficiente.
A gente não acha que um culto como esse é suficiente. Você tem a capacidade, a cara de pau, de chegar em casa, ligar no YouTube e ver o que o outro pastor está dizendo. Aí muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Olha lá é proibido visitar a igreja A, B e C. Não é que a gente proíbe, é que a gente reconhece a autenticidade da palavra revelada de Deus nesse lugar. É que o Senhor dessa casa é Jesus, e o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós temos falta. Até porque, na tipologia aplicada, o pastor também está na porta, ele abre o aprisco, a ovelha quiser sai, mas a ovelha quiser volta. Ninguém está proibindo, a questão não é proibir, a questão é o cuidado do que a gente sabe, o que estão falando por aí. Isso pode te pegar. Não é que a gente quer botá-los numa caixinha, encaixotado, não! A questão é que ouvir duas vozes hoje é um perigo de morte. Você compromete. Por exemplo, hoje você está ouvindo sobre relacionamento de altar com ovelha, de pastor e ovelha. Se você aplicar o seu coração nessa palavra, você vai ficar um mês remoendo ela ainda. Mas parece que a gente enjoa. Daqui a pouco é outra revelação. A palavra de Deus é tão viva que uma mesma palavra tem durabilidade na eternidade na sua vida. Essa mesma palavra ela pode segurar por meses. Mas não, eu quero uma novidade, eu quero uma revelação. Pessoas que vivem atrás de revelação nunca conheceram a verdade. Nunca conheceram a verdade. Está comigo ou não? Porque uma vez que você conhece a verdade, já basta. Já sabe o que você quer, sabe o que você está fazendo aqui, sabe o que Deus projetou para a tua vida, pronto, você mantém. Vai só agregando, vai só enriquecendo conhecimento. Para que mais? Pode ir não, pastor? Pode, deve. Mas qual é o problema? O problema é que você vai contradizer o que está sendo pregado aqui lá e de lá aqui. Até que Satanás consiga tomar o teu coração e tirar todos os projetos que ele tinha para você nessa casa. Está comigo ou não? Então o problema que nós temos hoje não é a incapacidade de ouvir Deus. Está todo mundo ouvindo Deus aqui. Perfeito. Mas o problema é que a gente abre nossos ouvidos, se tornam disponíveis para ouvir outras vozes também. Acabei de falar, a maioria das lideranças, 4, 5 saírem daqui, saírem em rebeldia. Mas você continua atendendo no WhatsApp. Continua ainda falando no telefone. Pastor, é meu amigo. A amizade do seu pastor devia ser sua também. Ou a gente é um, não é? Não, pastor, que eu sou meio popularzão. Você é daqueles políticos, né? Que fazem a politicagem. Eu não estou brincando. Quem está brincando é você. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que Deus tem para cá. E talvez quem não sabe é você. E entre eu e você, Deus vai ficar comigo aqui. Porque se depender de você, tem oscilações e vulnerabilidade. Deus pode confiar projetos grandes na sua vida? Não, porque hoje você se torna uma pessoa instável. Pastor, você está dizendo que está na minha frente? Estou dizendo que estou na tua frente, não. Estou dizendo que eu sei mais do que eu quero do que muitos de vocês que não sabem onde quer chegar. Qualquer vento te derruba, qualquer vento te leva. Se alguém falar alguma coisa, você... Assuntos, ouve agora Ministério Infantil. Pastor falou pessoas, 300 pessoas com a importância para a gente acabar. Ficaram um remoendo com o outro. Ai, tem cara para falar na minha cara, não? Vai no gabinete e fala, pastor, não concordei. Vou te explicar em número, gênero e grau. Deixamos vulnerabilidade para todo mundo fazer a oferta que queria. De 3.000 pessoas na igreja, a oferta voluntária com 0,1 no final foi R$ 1.553. Tá bom do jeito que você quer? Chega do evangelho do seu jeito. Tá comigo aí, não? A gente fala do que a gente vive. Você acha que aquilo lá é só fruto de vocês? Existe um homem sentado aqui na frente que não tem casa própria hoje. Vendeu a casa dele, pegou todo o recurso do que entrou e do parcelado e doou para a igreja. Sabe quem é? O seu pastor que está sentado aqui. Há um tempo atrás estava em Israel. Deus ministrou meu coração uma oferta, nem sabia para o que era. Peguei um apartamento que ia vender e deixar para os meus filhos. Vendemos e doamos para a igreja e compramos a igreja infantil. Então, língua para os linguarudos. Para quem critica e não sabe o que é um poder de oferta. Vocês não sabem o que existe nosso pendurado nesse lugar. Vocês não sabem o sacrifício que a gente faz por essa casa. E quer dar o luxo de criticar. Vai e não peques mais.
vai e não peques mais. Ah, porque agora mudou, o pastor colocou valor na oferta. Quando Deus usou aqui a minha boca para falar de forma voluntária, vocês fizeram, mas fizeram o que o coração enganoso de vocês diz para fazer. R$10,01, mas depois quer pegar 6 filhos, 5 filhos e colocar no ministério infantil. Só sabe andar nas costas dos outros, né? Anda nas costas dos outros. O projeto vai sair do papel. Nós iremos concluir aquela obra. A nossa equipe está motivada. Dá uma olhadinha nos vídeos que você vai ver. Enquanto tem um se doendo, existe outros fazendo a obra. Porque eu não gostei que o pastor pediu oferta. O microfone está na mão de quem? Quem é o pastor da igreja? Quem sabe da necessidade? Chamei você para administrar? Não. Então cada um fica onde foi lhe chamado. Se lhe doeu, acha que não foi para você? Não faz. Não faz, sem problema nenhum. Agora dá uma olhada, enquanto a obra está acontecendo, bota os vídeos de forma cronológica dele, por favor. Ai, Jesus. Vou voltar para pregar de novo. Tarararararara. Tararararara. 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 Pararará, pararará, parararará. Solta áudio. Jornalino levantando, Zorobabel ABC, levantando o muro. A água já tem, chegou no fundo, uma torneirinha aí. Aqui já. Tá muito melhor, se foi segunda-feira, tá? Começamos a fazer uma caixa de passagem de esgoto. Já vamos fretar, amanhã a gente já levanta os tijolos e faz a caixa. Já começamos a passar uma seladora nas paredes. Quadro de energia já no lugar. Aí o hélito elétrica. Aí ó, já passou para fazer o tubo, o quadro já sendo preparado aqui. Agora bota o segundo Amanhã vídeo, o paizão por vai favor. ficar aqui 12 horas pra Existe gente. alguém se doendo. Repete comigo, alguém se doendo. Bom dia. E existem Já pessoas se iniciou, doando. O caminhão de areia já chegou. Caminhão de Olha aí, ó. Tá vendo isso aqui? Para aí, bota a pausa aí, por favor. Tá vendo isso aqui, ó? Não vou dar nomes aqui, não me permitido falar. Mas uma pessoa na nossa igreja doou uma quantia abençoadíssima, motivando a gente. Ainda falou assim: pastor, estou mandando quantos caminhões de areia precisar. Doação de caminhão de areia. Existe gente se doendo, mas tem muita gente se doando. Solta, por favor, solta, por favor. Carregando. Bora mais um dia. Próximo vídeo, por favor. Bom dia. Já iniciou. Parou não. Aí, ó. Ontem, irmãos, levando pizza O senhor mandou para os pedreiros na obra, Elias aí, irmão. ó, alimentar Elias. Não é o corvo não, é ele não. Tem gente se Essa é a doendo, bênção mesmo aí, mas ó, da tem gente. aqueles se doando. Aí a galera fica mal acostumada aqui. Aí, ó. Ô Jesus. Glória a Deus. Vamos botar essa obra pra frente. Pode pular o próximo vídeo, por favor. Aí. Olha aí, irmão. O outro irmão, olha aí, gente. Levando para a obra, abacaxi, descascando tudo, quase colocando na boquinha dos irmãos, irmãos. Olha lá, irmãos. Pizza, fruta. Tem mais um vídeo. Deus Tem é mais bom, um né? vídeo. O pessoal levou um cachorro quente Glória. top também. Cadê? Eu acho que é o outro vídeo, por favor. Outro vídeo. Aleluia. Tá bom por aqui. Outro vídeo. O quarto vídeo? Não, bota uma foto então. A foto. Existe gente se doendo, mas existem pessoas, às terça-feiras e aos sábados, que não é dia de culto, que não tem plateia, que não tem som, não tem mídia, vindo para a igreja para fazer isso aqui, ó.
Ô pessoal, ajuda aí, vai. Limpeza da igreja. Toda terça-feira e todo sábado, as pessoas vêm de coração voluntário para limpar a casa do Senhor. Existe gente se doando e existe gente se doendo. Quem não trabalha, dá trabalho. Tem alguém comigo ou não? Olhamos a história e parece que ela se repete. Neemias foi chamado, deixou de ser copeiro do rei para levantar os muros. Deus levantou Ageu, Deus levantou o sacerdote Josué, Deus levantou homens importantes. Neemias capítulo 4, verso 1, bem rápido, por favor. E quando a gente está numa grande construção, o que é que vai se levantar? Sambalate. Quem é Sambalate, Tobias? Samaritanos. Quem são os samaritanos? Povo inimigo? Não. Povo místico, misturado. Aqueles que querem viver Deus, querem ver do nosso lado, mas querem ver com seus costumes. Sambalate, Tobias, capítulo 4, verso 1, diz assim: Sambalate ficou furioso, obrigado, quando soube que estávamos construindo um muro, indignou e zombou dos judeus, disse, na presença dos seus companheiros oficiais dos exércitos samaritanos: o que esse punhado de judeus fracos pensam que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir os muros, em que um dia só ofereceram alguns sacrifícios, imagine se serão capazes de construir os muros em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios. Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram do monte de entulho? Tobias o amonita estavam do seu lado e comentou: basta uma raposinha para que esse muro possa desabar. Ainda temos essas pessoas. Eu queria que você tivesse a hombridade de agendar um gabinete ou de me pegar aqui na igreja e falar dos seus sentimentos, para você não ser um fofoqueiro. Fale na cara. Ou se não quiser, dê as costas, mas seja leal. Não seja igual Lúcifer, levando a terça parte. Fale aqui, irmãos. Sei para que pastor pegou a igreja para as crianças. No mínimo deve ser estéril que não tem filho. No mínimo. Ou não deve ter amor para os filhos. No mínimo. Uma pessoa que questiona um trabalho de criança é uma aberração ao evangelho. É uma aberração. Não pode ser chamado de crente. Não pode dizer que é um dos nossos. Eu me nego, não sou teu irmão. Não tem como alguém que não tem paixão pelo ministério infantil, alguém que olha só para o seu umbigo, alguém que acha uma igreja de criança algo banal, porque não entendeu os valores do evangelho, é porque não tem ainda no seu DNA o que é bênção geracional, o que é uma herança para o futuro. Talvez hoje você está com seus filhos crescidos, mas não esqueçam que a casa que os seus netos podem congregar pode ser lá. Não admito murmúrio nem queixas. Eu te deserdo nessa igreja. Eu falo o seu nome de púlpito. Vou usar a Bíblia para dizer: já corrigi uma vez, já levei testemunha, e agora vou descredibilizar em púlpito, dizendo: esse irmão não pertence a nós. Se eu ouvir murmúrios que não edificam e atrapalham a obra, a mim não atrapalha não, porque enquanto mais fala, mais energia eu fico. Mas existem alguns irmãos ainda que começaram a caminhar agora, que um tipo de zum destrói eles. E nós, pastores e líderes, precisamos proteger esses irmãos, porque o lobo quer pular a cerca, mas você tem uma ferramenta na sua mão, chamada vara, e ela não é para ficar aí inútil não. Use a vara quando necessário. Está comigo aí não? Nós iremos terminar a igreja das nossas crianças para o seu governo, não descredibilizando essa igreja, mas lá vai ficar muito melhor do que aqui. Muito melhor do que aqui. Terá um acabamento finíssimo. Finíssimo. Será uma coisa de nobreza. Olhos não viram, ouvido não ouviu,
as nossas crianças serão totalmente abraçadas em nossa igreja. Rehobote também ama as crianças. Nossa igreja, quando ficar pronta, eu entendo eu entendo que hoje os Sambalate precisam se manifestar. E quando eu vejo essa manifestação rudimentar, pessoas dizendo, pastor falou de R$1.000 para o ministério infantil. Aí eu falo assim, fulano, mostra o teu envelope de dízimo. Não é. Não está acostumado. Não está acostumado, é infiel. O infiel sempre vai reclamar quando é para falar, dá. Agora, levanta a mão para receber. Ele faz assim, ó. Aí, acabei de falar. Um dos nossos pastores, Sérgio Cabral, mora de aluguel hoje. Saiu do culto, conversou com a esposa, vendeu uma casa e doou tudo. Está indo para lá. As obras que já foram feitas. Aí quer ter papa na língua. Papa na língua porque você nunca pegou e doou o que te dói. Você gosta de usufruir. Você gosta de chegar no banheiro e falar. Quem já foi no banheiro aqui? Já viu lá o negócio de energia lá, o soprador? Como é o nome daquele negócio? Secador de mãos? O irmão falou assim, pastor, tem que falar para as irmãs que é secador de mãos. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, porque elas vão ficar assim, ó. Você gosta de chegar aqui e botar uma foto bonitinha no banheiro, né? Quantas de vocês chegam lá no espelhão e pá! Mas quantas doaram uma argamassa para lá? Quantas se envolveram na obra? Ninguém. O crítico sempre é o que não ajuda. E não ajuda. Está comigo aí, irmãos? Irmãos, tem uma Advec aqui na frente, igreja de palavra também. Vai para lá, irmãos. Qualquer outro eu não encomendo, não recomendo não. Mas vai para a Advec, não gosta da Rehobote, não gosta do pastor Feijão, vai para a Advec, irmãos. Vai lá, se souber que você está bem, numa igreja, ótimo. Agora, se eu souber que você fez o que uma que fez, tinha um discípulo aqui que nunca trabalhou em encontro, nunca. 10 anos com a gente fez 9 anos, viu? Ele estava 10. 10 anos com a gente, nunca trabalhou no encontro. Fulano, você não vai não? Estou ocupado. Fulano, vai não? Pastor, estou muito ocupado. Foi para uma igreja no primeiro mês, estava trabalhando no encontro. Eu pensei assim, que facilidade ele encontrou nessa igreja, né? Você é aqui, irmão. Chegou agora, irmão? Vamos fazer um teste. Olha a vassoura ali. Está comigo, irmãos? Irmãos, por isso que eu digo, existe igreja. Você está com razão, Camilo. Eu preciso defender o que a gente prega aqui. Se não tiver discípulo igual você, não presta para a gente. É só enfeite, preenchimento de cadeira. Tem que ser o que você faz. Essa menina vê as covardias que a gente fala, ela faz vontade de pular no pescoço. Fala, aí não, Satanás, calma aí, pô. A menina que defende o que vive, o que crê, o que se prega. Está comigo, não? Se levante mais camilete por aí, irmãos. Jesus do céu. Eu quero louvar a Deus pela sua vida de verdade. Não é porque você fala no meio da pregação, mas é porque você tem postura quando não tem culto. Tá? Deus abençoe a todos. Amém, pessoal? Sambalate, Tobias, tirando onda, dizendo ser nosso, mas jogando praga contra o crescimento, contra o levante dos muros. Só basta os Neemias aparecerem. Neemias capítulo 12, verso 20. Olha o que o Neemias vai responder. Tem alguém comigo motivado aí, não? O Deus do céu nos dará êxito nessa prova. Eu e seus servos começaremos a reconstruir essa igreja. Vocês, porém, não terão nenhuma parte, nenhum direito legal e nem entrarão na história. Quem vai construir aqui, irmãos? Erga a sua manga, irmãos. Pastor, eu não levantei a mão porque não tenho dinheiro. Então gasta uma vigília de madrugada. O texto diz que quando os inimigos se afloraçaram, se juntaram contra eles, Neemias recuou 50% do seu exército. 50% construiu o muro e os outros 50% ficavam na torre de vigia com espada e com lança. Se você não consegue botar a mão na massa, põe o joelho no chão.
Se você não consegue ofertar, tire um dia de jejum pela obra. Nós estamos numa construção em nem que a gente ainda sabe. Tomamos ciência, partido, mas a gente nem sabe o que nos espera. Tempo da pandemia, no qual eu disse aqui, 1 ano antes, ou meses antes da pandemia, havia contratado uma empresa lá dos Estados Unidos. Fizeram nosso aplicativo. Tinha pandemia? Não tinha. Deus não fará nada sem antes avisar os seus. Parece uma coisa sem sentido. Para que aplicativo, pastor? Se usa site, rede social. Fizemos o aplicativo. E o aplicativo foi fundamental para a gente saber a inscrição para participar do culto. Noé era louco, construindo algo que ninguém construiu. Construiu algo que ninguém construiu. Algo talvez nos seus dias sem sentido. Por que sem sentido? Porque não tinha chuva para levantar um navio. Não tinha nada. Mas Noé ouviu a voz de Deus. Deus falou: Noé, construa. Algumas coisas para a gente parece que não tem sentido. Mas se a voz falou, faz. Faz. Ainda que demore, ainda que se levante Sambalate, Tobia, ainda que um exército venha contra nós, se Deus falou, maior é Ele para cumprir em nossas vidas. Tem gente que vai falar assim: eu vou construir quando a chuva cair, então vai ficar no dilúvio. Não sabemos ainda na totalidade. Até então, para a gente é uma coisa simples, como se botasse as crianças lá. Presta atenção, estou diante do público com muito temor falando isso. Para nós pode ser uma coisa simples, tirar as crianças daqui, atravessar com um sinalzinho e colocar as crianças no templo. Quem sabe se a gente não está preparando um celeiro de um grande avivamento lá? Você sabe o que Deus é capaz de fazer quando essas crianças se reúnem? Quem sabe começa agora, em nome de Jesus, um grande avivamento através de uma geração simples lá. Quem sabe você, pai, vai querer ir embora e o teu filho vai dizer: pai, eu estou cheio da presença nesse lugar aqui, ó. Quem sabe se o culto aqui acaba, o de lá não termina, irmãos. O que a gente está preparando, irmãos? É algo humano ou é algo divino? Ouvir a voz de Deus às vezes é contra a nossa vontade, mas a obediência nos inclina a obedecer e fazer, irmãos. Para construir aquela igreja, nós anulamos a igreja de Campo Grande. E a vontade de Deus é o que? O ide. Se não foi para lá, porque tem algo muito especial ali, irmãos. E os levantes que estão acontecendo, que vão acontecer, também nos mostram nisso. Na verdade, o ladrão não entra em casa vazia. Tem uma coisa muito especial que vai acontecer nos nossos dias. Levante as suas mãos, faça uma oração pela igreja das crianças, faça uma oração pelas nossas crianças, e nós declaramos aqui diante desse púlpito hoje, que até dezembro nós estaremos inaugurando essa casa. Foi. Agora olha para cá, por favor. Evangelho de João 10, 21 também, por favor. Evangelho de São João 10, 21. Ele não fala como alguém que está possuído por um demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Repete comigo: pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A mesma coisa, pode alguém aqui dizer para vocês que esse lugar não abriu seus olhos? Pode alguém dizer aqui em que essas palavras no qual nós pregamos aqui não endireitou a sua vida? Mas tem alguém dizendo que é heresia, tem alguém dizendo que é cobrança demais, tem alguém dizendo que a visão mudou porque o coração não está mais aqui. Mas olha, os seus olhos foram abertos nesse lugar, o seu nome foi escrito no livro da vida nesse lugar. Então não cuspa no prato que te alimentou. Está comigo aí, não? Seja grato, irmãos. Seja grato. Disseram para Jesus: e é demônio. Como é que demônio vai avisar as obras da luz, irmãos? Como é que demônio vai querer investir nas crianças? Como é que uma visão distorcida não vai trazer um benefício para todos? A grande questão, uma frase que eu recebi de um rapaz aqui esses dias, dizendo: quem quer agradar o coletivo vai desagradar um ou outro.
Tudo que a gente faz é querendo agradar o coletivo. E aqui caiu essa palavra mais uma vez. O que é coletivo? Nós estamos incluindo as crianças também no nosso projeto. Aí vai desagradar quem? Um ou outro. Mas um pai desse covarde vai lá e paga R$1.200 num colégio, no qual deve estar até ensinando sobre essa pluralidade de hoje. Aí uma igreja que vai ensinar a verdade, educar na verdade, instruir na verdade, está sendo recriminada. Quem está endiabrado aqui? Quem na verdade deve estar com o demônio? Aí daqueles que fazem uma criança dessa cair em escândalos. O melhor seria não ter nascido. Está comigo aí não? Jesus respondeu, já lhe disse, vocês não crerem em mim, as obras que eu faço, elas glorificam meu Pai. Ou seja, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Agora a pergunta que não quer calar, finalizando, como discernir a voz de Deus? Como discernir a voz de Deus, pastor? Chave, a melhor chave da noite, pode tossir. A melhor chave da noite. Como discernir a voz de Deus? Simples, a voz de Deus jamais vai tirar desse lugar. A voz de Deus não vai tirar do jardim. A voz de Deus vai mandar você ficar no jardim. E quando não é voz de Deus, você se esconde. Tudo que não é voz de Deus, você faz escondido. Trair a esposa é voz de Deus, mas o teu sentimento, a tua carne falou mais alto. Mas duas pessoas que sabem, você é adúltera, tem voz de Deus nisso? Não. Foi às claras para todo mundo ver? Não. Então se é escondido, a voz de Deus não te tira. Quando eles ouviram o Senhor soar no jardim mais uma vez, como já foi das outras, eles se esconderam. Deus pergunta, cadê vocês? Nós nos escondemos. Que voz que eles ouviram? Porque a voz de Deus trazia alegria, era clara, objetiva. A voz de Deus não tinha ocultismo. A voz de Deus falava a verdade, ainda que doesse, que doer, Alexandre. Agora a voz do inimigo trouxe atentamente uma alegria momentânea aos corações. A Eva e o Adão também olharam para algo diferente, mas tiveram que se esconder. Então o que não é voz de Deus? Quando eu tenho que me esconder, quando eu faço algo que ninguém pode saber. Simples de fato. A bênção de Deus traz riqueza, não acrescenta dores. Eu duvido, duvidar não é de Deus, mas eu coloco essa palavra diante do mundo espiritual, para dizer para você, se o trabalho que nós estamos fazendo aqui não é um trabalho totalmente inspirado por Deus. Coloca a minha vida nessa palavra que eu estou lhe dando agora. Coloca essa palavra diante de Deus. Eu não vou dizer que Deus tira a minha vida agora. Pastor, então fala, quero ver. Que Deus tira a minha vida agora. Mudou alguma coisa? Porque tem gente que acha sério, né? Presta atenção. Eu tenho plena convicção do que essa igreja é instaurada nesse lugar aqui. Instaurada. Eu tenho plena convicção o que é abrir dessas portas. Então eu não posso ficar ouvindo quem tem dúvida. Quem um dia está bem e vive de sentimento. Cheio de virose esses dias, a gente aí. Eu, minha família. Eu estou remoendo de torcicolo hoje. Tomei uma queda hoje, uma dor absurda aqui. Tem gente que fala assim, não vou para o culto. Por quê? Porque eu estou com torcicolo. Você vai pregar? Você vai cantar? Ainda, aqui ó, cheio de dor aqui. Irmãos, a minha esposa, naqueles dias, com aquela virose que está por aí, veio aqui e pregou. Aí tem gente que fala, fiquei em casa, estou passando mal, estou com virose. Estou com dor de cabeça. Sem dinheiro da passagem. Estou sem disposição. Eu vou ficar com pessoas que vivem de sentimentos? Como é que Deus vai entregar projetos reais, confiáveis em pessoas que cismam em acordar e falar, hoje eu não quero. Aí tu vê, no outro dia o cara está todo empolgado. Fala, o que houve? Hoje eu acordei bem. Vive de sentimento, depende do como vai acordar. Está comigo, irmãos? Gênesis capítulo 2, verso 9. Repete comigo, como discernir a voz de Deus? A voz de Deus, ela nunca vai mandar você se esconder. Está comigo ou não? Deus mandou Elias ir
para o Querite, não mandou ele se enfiar na caverna. Portanto que Deus foi lá e falou: sai daí. Está comigo ou não? Gênesis 12, verso 9. O Senhor Deus foi brotar do solo da terra árvores, não é isso? Todas espécies de árvores que produzam frutos deliciosos no meio do jardim. A árvore do conhecimento da vida. Desculpa, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você olha, Gênesis 1 é toda a criação. Gênesis 2, Deus cria o homem. Gênesis 3, o homem compromete tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, apenas em um capítulo. Uma criação. 2 foi o homem. E 3, a conversa da serpente com a Eva primeiro. O que me traz a trazer esse assunto agora aqui, é que se você olhar o que nós acabamos de ler, você vai conceituar o que eu quero anunciar. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores. O que eu falei? Singular ou plural? Singular ou plural? Plural. Árvores. Todas as espécies. Singular ou plural? Frutos. Singular ou plural? Então quer dizer que o homem estava farto. Não tinha falta de... Aí Deus coloca no jardim do Éden apenas uma árvore. A árvore da vida, que dá um fruto só a cada estação, descrita em Apocalipse. Essa mesma árvore está guardada no jardim do Senhor. Mas o Senhor também coloca outra árvore. E Ele não restringe a comer a árvore da vida. Ela era mensurada para comer uma única vez a cada mês. Agora Ele coloca uma restrição, uma placa de proibido na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo ele não está preocupado com o que eu estou fazendo. Ele está preocupado com o que eu ainda não estou fazendo. O diabo não está preocupado se eu estou alinhado com a visão. Ele está preocupado ainda se eu estou, na verdade, em desacordo, numa desatenção à visão. Ele não está satisfeito em que a gente está com muitos frutos, está com muitas árvores e somos muito fartos. Ele quer mostrar algo ainda em que a gente nem precisa, mas Ele quer apresentar para a gente um cardápio. O texto mostra em que Deus arregou, sabe aquela palavra assim? A festa está arregada. O que a gente quer dizer com isso? A festa está farta. Mas você vai lá no botequim da esquina e compra uma coxinha. Tem cabimento isso, não? Tem cabimento isso? Você tem uma mulher que lhe dá tudo. Uma boa de um companheiro, uma boa mãe, uma boa esposa, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, é leal a você. Para quê? Olhar para a rua. Será que quem está te levando lá não foi o mesmo que mostrou o fruto para Eva? Não tem cabimento. Aí o cabeção chega e fala assim: pastor, nem eu sei porque eu fiz. É porque tua mente está vazia. É porque você está sendo influenciado por ele. E agora Satanás vai entrar em ação. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: a serpente era mais astuta. Quem é esperto aqui, levanta a mão. Eu não entendi qual é a risada, mas alguns irmãos levantaram a mão. Quem é esperto aqui, levanta a mão. Está com medo, gente? Quem é inteligente, levanta a mão. Quem é sagaz? Sagaz. Qual é o nome do sagaz? Aquele cara que dá jeito em tudo. Fala, o cara é sagaz, sabe sair dessa. Hã? Quem sempre tem um jeito para aquilo que muita gente não vê jeito? Hã? Hein? Sábio, sábio. Quem é sábio? Quem é sábio? Levanta a mão. Gente, eu falei palavra bonita. A metade não levantou a mão. Os tolos, levanta a mão, por favor. Os ignorantes, levanta a mão. Poxa, gente. Astuto. Ela é sutil. Ela é inteligente. Ela sabe sentir cheiro do que lhe oferece. Quando diz astuto, ela é oportunista. Ela está ali. Lembrando que o Adão, a Eva e Deus, Sandrinho, eles viviam como eternos. O pecado não havia entrado, então eles eram eternos.
especialmente a criação de Deus, o homem e a mulher, participavam da eternidade. Então não tinha morte. Então não sabemos quanto tempo Satanás ficou assim, ó, vigiando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas um dia em que parece que não estava como estava dos outros dias. Como é que não estava dos outros dias, pastor? Simples. No capítulo 2, o Adão falou: ele é osso do meu osso, ele é carne da minha carne. Fechamento. Aí Deus falou: fala mais, Adão, fala mais. Adão falou: Senhor, encaixa perfeito. Dá certinho. Adão chamou de parceira. Aonde Adão estava, para aquela sagacidade daquela serpente chamada astuta chegar de forma sutil e falar: cadê o marido? O diabo não vai vir quando você está de barriga cheia. Vem. O diabo vai vir depois de um culto desse? Chamei a tua atenção até o tutano. Você está aí arrepiado aí. Quem eu vou ter que excluir, Senhor? Agora, Jesus, agora. Você está aí. Mas o diabo vai vir daqui uma semana. Se você for daqueles que perde a semente rápido, ele vem amanhã. Mas ele vai vir. Ele vai vir no momento em que você vai estar frágil. E quando ele não vê o Adão do seu lado, ele vai chegar e puxar assunto. Porque no momento que ele vê, Adão significa pleno. No momento que ele vê que você está pleno, você está completo, está fechado com Deus, ele não vai chegar. Mas no momento que ele estiver vulnerável, ele vai chegar e dizer: e aí, como é que você está? Agora cá para nós, irmãos. Às vezes eu fico assim abismado, irmãos. Só foi nessa frase em que a serpente falou. A cegueira espiritual de algumas pessoas se tornam tão grandes que a mula falou com Balaão e o cara não percebeu. Eu vou dizer que, na verdade, eu estou tentando até hoje descobrir quem é mula de verdade, se é o Balaão. Não dá para entender, meu irmão. Irmão, se um cavalo falar comigo, eu já vou jogar o óleo. A pessoa, um gato falar contigo, irmãos, um cachorro, apesar que tem uns aí que falam, né? Um animal desprovido de fala fonética, na língua portuguesa, chegar para você e falar: chegar em casa do cachorro, e aí, como é que foi o culto? Satanás! E tem gente, no que você está rindo, tem gente que está dando confiança para aquilo que a gente está achando estranho, mas acha divertido, dizendo assim: não tem nada a ver, não tem nada a ver. A amizade do mundo é inimizade para com Deus. Sabia que as más conversações corrompem um culto como esse? Agora, se você for olhar a história da Bíblia, todos aqueles que destruíram os projetos de Deus não vieram de fora, se levantaram dentro. Está comigo, irmãos? Está comigo, amados? A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente... Diabo, mano. Diabo. Como é que pode? Por exemplo, eu estou perguntando aqui quem tem convicção, quem tem fé, está levantando a mão. Aí a palavra realmente quer dizer assim: você tem certeza? É isso mesmo? Né? Deus realmente disse a você: não deve comer do fruto nenhum das árvores do jardim? Você nunca olhou por esse texto dessa ótica? O que a serpente procurou na Eva? Ela não tocou no fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você for olhar, ela entrou num algo parecendo ser bom, saudável. Porque ninguém vai dizer: eu sou o diabo, cheguei. Não. Ele vai falar. Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens, não tivesse, tem gente falando toda essa língua, revelação com sonho, para te ganhar. Se você prestar atenção no texto, ele já diz por si próprio. Lendo dessa forma, a serpente era astuta, parou. Ela perguntou à mulher: Deus realmente disse para você que não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardins? Ela não tocou no fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que não tocou? Estava na cara. Seria descarado demais. Então entrou com um assunto antecedente ao assunto maligno que ela havia de despejar. Os que querem te destruir vai entrar com um assunto do seu interesse.
do seu interesse. Vai chegar, oi, tudo bom? Como é que foi o jogo hoje? Caraca! Ganhou, Botafogo, mais não sei quantos pontos, vai ser campeão. Aí, 2, 3, 4, 5. O que houve, gente? Falta de confiança? O outro até espiritualizou o negócio agora. O texto diz que ela pergunta se realmente o assunto é todas as árvores que estão no jardim. A Eva vai responder: podemos comer do fruto. Quem é que deu a pala? Ela não perguntou nada sobre o fruto, não pode. Vai chegar falando mal? Vai tomar um na cara. Vai ou não vai tomar um? Vai ou não vai? Crente brigão, agressivo. Se o inimigo chegar, ou aqueles que são maldizentes, chegar já defamando tudo, vai te perder. Então ele vai deixar que você fale. Ele vai deixar que você destile o que ele quer. Ele só perguntou, podemos comer do fruto da árvore do jardim? Respondeu uma mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer. Deus disse, não comam nem sequer toquem do fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. Peraí, nós estamos lendo aqui, e a fala, qual é a pessoa que está falando? Deus, Eva ou Adão? Eva. A Eva sabia ou não sabia? Era inocente ou não? Não, ela que falou. Tudo bem que Deus não pediu segredo, mas ela falou, a gente não pode. Então ela sabe o que está acontecendo. Agora vai entrar a réplica de Satanás. E aí, meu irmão, não se brinca com o diabo, porque o assunto dele, quando é assunto mau, a gente usa a carne. E quando a carne começa a se movimentar, a gente perde a sensibilidade espiritual. Não quero enfadar os irmãos, já deu para mim aqui. Verso número 4. É claro que vocês não morrerão. Quem disse? Age comigo. É claro que vocês não morrerão. Quem disse? Mas o que Deus disse? Se comer, certamente morrer. O que a Eva disse para ela? Então tem duas coisas que a gente precisa ser observada. Uma, pergunta, qual? Você está ciente do que Deus te falou. Outra coisa, você sabe a verdade que você está ouvindo. Terceira coisa, se você quiser anular ela, o problema é seu. Se você conhece a verdade, conhecereis, ela te libertará. Se você sabe o que Deus te falou, se a serpente chegar com alguma coisa descredibilizando aquilo que você já sabe, o problema é seu. Ninguém vai morrer inocente. Se nós morrermos, somos culpados da nossa morte. Então a serpente vai dizer, é claro que vocês não morrerão. A serpente está trazendo até quem não está presente. O Adão não está ali. Falar de quem não está é uma covardia, não é? É ou não é? E ela vai dizer, vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão como Deus e conhecerão o bem e conhecerão o mal. Liberdade demais, irmãos, tem trazido morte para muita gente. Para que conhecer mais um fruto se o fruto que está, não estou dando conta? Para que comer mais um fruto se o que tem, ainda nem experimentei, o jardim é tão grande, o jardim é tão vasto que eu nem experimentei de todo o jardim, já estou olhando um fruto proibido. Então a serpente chamou para algo que a Eva sabia que ela não podia tocar, nem comer, proibidíssimo. Aí a serpente saiba assim, diz para ela, massageando no ego, aqui você vai receber poder. Irmãos, o mesmo assunto continua desde a eternidade. Lúcifer, ele diz, assentarei o meu trono acima do Deus Altíssimo, serei semelhante a Ele. Eu não quero ter o que Deus tem. Deus é único. Nós devemos estar aos pés do Senhor. E como é que se quebra princípio? Oferecendo algo que não é para você, fazendo promessa que você não está preparado para receber. Está comigo aí, não? Essa facilidade, irmão. O cara sai daqui, não trabalha em encontro, não é alinhado com nada, vai para uma igreja, um mês já trabalha no encontro. Facilidade, irmãos. Chegou um mês, já é pastor. 2 meses na igreja, já está trabalhando na obra. Facilidade, irmãos. E é o que está acontecendo por aí. Todo dia existe um fruto preparado para você, irmãos. Todo dia. Mas não toque, porque se tocar, certamente você vai morrer. 2 pessoas podem dizer amém?
Se você reparar mais uma coisa, em que a gente lê correndo e não percebe. Até então, a Eva sabia, e não tinha visto, ou não dava atenção. Tipo assim, eu não vou pensar nisso aqui, porque não faz parte da minha vida. Mas chama alguém agora, e vem falar da obra morta na nossa vida, do sentimento morto na nossa vida. É igual o conceito que eu tenho de música secular. A música secular sempre vai me remeter a uma situação que eu vivi com alguém no passado. Aí eu vou ouvir aquela música, né? Para ter as duas paixões. Tá vendo como você lembrou? Tá vendo que você lembrou? Música sempre tem esse intuito de lembrar da velha criatura que não faz parte da nova mais. Sempre. Agora, após ela dar a conversa para Eva, para a serpente, agora olha como é que o texto me apresenta o verso 4. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Verso número 6, desculpa. A mulher viu que a árvore era o quê? E que seu fruto era, ou melhor, parecia delicioso. Por que essa mesma fala não é mostrada para a gente em versículos anteriores? Porque esse homem carnal, essa mulher carnal estava amortizada. Mas no momento que ela deu ouvido à serpente, afloresceu aquilo que já tinha morrido há muito tempo. Há muito tempo. E aí então a Eva começa a olhar para a árvore e fala: interessante, é verdade, não tinha pensado nisso. Deus está pensando que é dono da razão de tudo? Não é? Não é? Deus está pensando que é dono da razão? Eu também sou livre, meu corpo, minha regra, eu me banco, eu pago meu salário, eu tenho minha independência. Quero receber ordem. Você acha que foi diferente? A gente conhece pelo que a gente vê aqui já. Aí ela olhou e falou assim: a árvore é maneira. Ela observou e falou: a árvore é linda. E ela parecia ser deliciosa, Eduardo. Por que parecia ser deliciosa? Porque ela ainda não havia comido, somente visto. Então quer dizer que ela foi enganada por uma aparência. Você quer aparência ou a verdade que já foi anunciada? O que nós queremos? Então, de repente você está olhando algo que é de visível aparência. Quer ver a aparência? A mulher da rua. A mulher da rua, você não vê ela de pijama, não vê ela bagunçada, não vê ela fritando o alho, não vê ela cortando a cebola, não vê ela limpando a bundinha do seu neném. É muito fácil falar que a mulher do trabalho é bonita e é cheirosa. Aparência. Você quer uma mulher ou uma esposa? Se você quer uma mulher, você é um vadio. Agora, se você quer uma esposa, você está querendo respeito, lealdade. Você está querendo compromisso, está querendo uma família. Está entendendo, pessoal? Depende dos teus valores. Se você é um prostituto, você é um mulherengo. Agora, se você é um homem de direito, você está atrás de uma esposa. Porque a Bíblia não diz o homem que achou uma mulher. A Bíblia diz, o Provérbio 18, 24, o homem que achou uma esposa. Achou uma coisa boa. E alcançou o favor de Deus. Se você achar uma mulher, beleza. Um monte de cachorro por aí. Bulldog, Pitbull. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vira lá, tem um monte aí. Agora a esposa não se acha na esquina. Esposa, você liga para ela e fala: estou dormindo, tem compromisso amanhã. Esposa, você liga para ela, ela fala assim: a futura esposa, estou estudando, tenho faculdade amanhã. Você não vai ver uma esposa, uma mulher direita, metida em internet, olhando a vida dos outros. Você vai ver uma mulher totalmente cheia de princípio. Você vai olhar a forma dela se comportar, a forma dela se vestir. Por isso que existe tempo da corte. Para quê? Para você saber aonde você vai amarrar o seu burro. Porque uma vez que amarrar no lugar errado, irmão, vai ser um burro e um jumento junto. Tem alguém comigo, não? A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia ser o quê? Delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Eu estou atrás de sabedoria. Irmão, agora pare e preste atenção, irmãos. O ser humano, ele é sempre pego pela ganância, né? É mostrado para a gente aqui agora uma altivez de um caminho no qual ainda Deus não preparou. Se Deus quisesse que o Adão e a Eva se tornassem sábios, ele não poderia fazer? Tinha que vir da mão do diabo? Então pare e preste atenção. Se não chegou o teu tempo, é porque Deus não liberou essa fase na tua vida ainda. Então essa árvore, ela é bonita, com aparência deliciosa,
Ele tornava a Eva e o Adão sábios. A Eva tomou do fruto e comeu. Depois deu para quem? O marido que estava com ela. E também comeu. Agora preste atenção aqui no verso 17. Olha o que Deus vai dizer para o homem. E ao homem ele disse, após Deus sentenciar, Deus chegou no jardim e falou, o que houve aí? Se esconderam? Se esconderam. Vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Comemos, Senhor. Nós pegamos aqui uma folha de figo, colocamos aqui, estamos aqui meio escondidos, sabe o que é? Porque agora o negócio está aparecendo aqui. Aí Deus falou assim, comeu o que eu não falei para comer, tocou no que eu não mandei. Senhor, tocamos. Aí vem o Adão com aquela cara de bulldog, né? Foi a mulher. A mulher olha para, não tem mais quem culpar, né? Foi a serpente ficou procurando outro animal, mas não tinha. Um fica culpando o outro. Na verdade, nós olhamos no texto que a Eva mesmo sabia que o Criador havia falado. Embora que essa palavra de Eva veio do Adão, que é o sacerdote, que é o cabeça, que é o homem da casa, mas ela tinha ciência. E agora quando Deus chega para sentenciar, e ao homem disse, uma vez que você deu ouvido à sua, Adão deu ouvido a quem? Deus cobrou quem? Irmãos, não quero falar mal das esposas, a minha está aqui. Não é esse sentido. Mas o texto mostra para a gente que até a pessoa mais próxima, íntima, pode fazer você errar. O texto tratou da esposa porque não tinha outra. Vai culpar quem? Foi a mulher. Se tivesse um irmão falar, foi meu irmão. Não é sobre pessoas. Mas até sim pode ser eu, o marido, fazer ele errar. Ananias e Safira. O próprio texto diz que eles foram para casa com a consciência do culto. Chegaram em casa, a própria mulher de Ananias fez ele errar. Quando Pedro chega, ele diz para Ananias, por que deixou isso entrar no teu coração? Porque deste ouvido à tua esposa. Está comigo, irmãos? Depende da pessoa que é mais íntima, pode ser ela, o primeiro canal. Porque Satanás vai querer entrar em quem? Ele vai entrar em quem? Quem está longe? Quem está longe não vai te atingir. Vai entrar onde? Quem está perto. Está comigo ou não? Está comigo ou não está? O homem disse, uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore do fruto que eu ordenei e não comesse, que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua casa e tudo terá muito mais trabalho para tirar o sustento dessa terra. O texto que eu falei está em Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 2, por favor. Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 2. Está comigo ou não? Levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, com a aprovação da sua? Com a aprovação da sua? Irmão, ama minha esposa, está aqui. Tem uma aliança com ela, não dá. É inseparável para sempre. Mas algumas vezes não é que o diabo entra ali. Não é isso que deve estar alguém pensando assim, o diabo entrou. Não. É que umas vezes, se eu não tiver postura, eu vou deixar de cumprir o meu papel. E ela pode opinar, não que seria errado. Mas se tem um homem, não é para ser de enfeite. Imagina a história, volta tudo, faz assim, rebobina tudo, faz assim, por favor, faz assim, lá embaixo, vai. Imagina assim, vamos lá. Eva, pega do fruto, come. Tenta oferecer para Adão. Não. Como é que nós estaríamos hoje? Pega lá de novo o fruto. Come. Dá para o Adão. Você não ouviu o Criador? Já que o homem é a cabeça da mulher, Senhor, quando tu chegar aqui, eu vou orar e confessar os nossos pecados. O meu corpo errou, eu sou um com ela. Só que eu não concordei o erro dela. Eu não quero criticar a Eva, mas já que eu sou o cabeça, talvez ela estar só com a serpente, a culpa foi minha. Mas eu não quero errar junto com ela. Quando o Criador chegasse no jardim, imagina o Criador chegando. Vem cá, Criador chegando. A cena seria outra. A Eva arrasada, cara de arrasada, Eva. E o Adão aqui esperando. O Criador chega. O que houve, Adão? Senhor, houve uma falha aqui. Que falha, Adão? A serpente chegou. A Eva comeu do fruto. O que você fez, Adão? Estou esperando o senhor chegar. Queria fazer um gabinete com o Senhor.
até que a morte separe, mas se ela morrer, eu vou ficar sem mulher porque só tem ela. Eu queria pedir ao Senhor um conserto. Certamente, o processo que Deus fez para sacrificar um animal significa já uma tipologia do que apaga o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de... Será que Deus não ia agora perdoar a Eva? Tudo bem, a consequência do pecado haveria? Tudo bem. Qual seria a consequência agora? Serpente, vai rastejar, vai nascer um, nada ia mudar. Vai nascer um que vai ferir a tua cabeça e tu vai machucar o calcanhar dele. Eva, consequência, na hora do parto, vai ter muitas dores. Adão, mais vigilância. Então fala para mim, qual seria a sentença que você daria? Você é Deus agora, vai lá. Próximo versículo aí, por favor. Você imagina como seria diferente. Imagine Ananias e Safira. Ananias e Safira. Amor, os apóstolos estão pregando, a igreja está crescendo, vamos vender uma propriedade, vamos dar? Vamos, amor, vamos. Vai os dois para casa, né? Ela é Bárbara também, viu, pessoal? Os dois para casa. Aí em casa, eles venderam e falaram, caramba, dinheiro na mão é diferente, né? A gente falou que ia dar quando começasse a trabalhar, a gente falou que ia dar quando Deus abençoasse, mas estando dinheiro na mão é diferente, né? Ai, amor, não sei, vamos dar, porque não a gente vai ficar sem graça, até porque nesses tempos, quem dava tinha uma posição de destaque. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 50% que a gente falou e vamos dar. Beleza, a mulher concorda, o próprio texto disse pra gente. Aí quando chega lá, morrem os dois. Você sabia que dá para você inibir, ainda que a sua esposa erre, ainda que o marido erre, um só errar, tem outro para interceder, mas se os dois errar, obrigado, excelentíssimo. Uma vez que você deu ouvido à sua mulher, Atos Apóstolos diz, com a aprovação da sua esposa, afirmo que era o valor total e você ficou com o resto. Finalidade do nosso culto, o inimigo quer sim nos tirar do nosso jardim. Quando você ouve a voz do inimigo, a primeira coisa é ele tirar do lugar das suas promessas. Se você deu a voz do inimigo, existem outros jardins, existem outras florestas, mas existe o lugar onde o Senhor me colocou. Existe o lugar onde é o lugar da minha família. E qualquer descuido pode me tirar sim desse lugar. Existem sim pessoas mais íntimas, como eu trouxe aqui, até mesmo uma esposa para me tirar desse lugar. E eu já vi isso acontecer. Muito recente, uma esposa se enfesou com outra mulher. O casal cheio de promessa com a gente aqui, mas ela se tornou uma grande rival de outra pessoa. Sabe o que o marido fez? Pastor, é que o nosso tempo aqui acabou. Acabou não, bota a tua esposa para resolver, porque ela está levando um problema para lá e vai ser para sempre. Mudaram de igreja para não resolver o problema. Qual o nome disso? Adão ainda comendo do fruto da Eva. Qual o nome disso? Ananias ainda comendo do fruto da Safira. Não passe pano quente na tua esposa. Não passe pano quente no teu marido. Não permita que os dois sejam lançados para fora do jardim. Pela beleza do jardim, pelo Criador que está no jardim, ainda que teu esposo erre, não erre junto com ele. Ainda que a tua esposa erre, não erre junto com ela. Fulano, faltou o culto, a minha esposa não está bem. Você é médico? Mas eu fiquei para acompanhar. Acompanhou nada, ela pediu água, você nem foi dar, ficou vendo futebol a vida inteira. Só para cuidar, leva ela no colo, na cama, faz a comida para ela. A esposa doente, aleluia. A esposa doente, obrigado, irmã. Deus está usando essa menina, viu? A esposa doente, quem tem que pegar água, quem tem que cozinhar, quem tem que fazer, tudo é ela. Irmão, está morto já há muito tempo. Tem alguém comigo? Não. O inimigo é tão sujo que de muitas árvores ele mostrou somente uma que não podia. Hoje eu queria orar